Fala galera, aqui é o Talinho do Robot Geeks e hoje nós vamos fazer o primeiro vídeo de regras e um certo reviewzinho no final sobre o Livros do Tempo, jogo que foi trazido pela Mosaico Jogos no Brasil, de 1 a 4 jogadores, que gira em torno de 45 a 60 minutos, mas em 4 pessoas pode durar um pouco mais. Enfim, o tabuleiro está mais ou menos montado aqui e eu vou começar a fazer as explicações para vocês. Espero que gostem e se tiver algum erro, por favor, coloque aí nos comentários, porque pode acontecer vários erros. Inclusive, meus amigos já falaram que ia ser o primeiro vídeo de regras erradas, que era algo inovador. Vamos ver o que vai acontecer? Simbora! Enfim, o jogo está praticamente montado. Vamos a uma introduçãozinha rápida. A história da humanidade foi escrita por milhares de anos. Nossas conquistas tecnológicas, descobertas geográficas e nossa vontade de prosperar são tecidas em fios intrincados espalhados por livros que contam a história de nosso tempo na Terra. Agora você tem a chance de moldar essa história. Boas-vindas ao Livros do Tempo. Sua história aguarda enquanto você confecciona 3 grandes livros, construindo combinações de habilidades específicas únicas. Desafie até 3 seus amigos, ou jogue solo e conte sua própria história escrita e lembrada por séculos. Eu fiz aqui montei aqui o tabuleiro para 2 pessoas, então um jogador está aqui, o outro jogador está aqui, que é o jogador verde e o jogador roxo. Então, primeiramente, nós vamos abrir os 3 livros, que é o livro vermelho, o verde e o amarelo. Amarelo, ele é de comércio, o vermelho, ele é de ciência e o verde, ele é de indústria. Então você vai perceber que todas as páginas elas têm cores nas bordas. Significa que as páginas que serão adquiridas nesse mercado aqui só podem ser escritas em livros que tenham a cor de acordo com a borda, como nós temos na nossa área de jogador. Isso aqui é um marcador de página. Todos os jogadores começam com 2 páginas em branco, e duas folhas e 2 canetas. Você organiza essas partes aqui que são objetivos que cada um tem, e lembrando que os versos têm que ser iguais. Então, os versos são iguais. Um outro detalhe, aqui é o livro de crônicas. O livro de crônicas, no jogo, ele contém 23 páginas, são 23 cartas. Você vai embaralhar essas cartas e colocar apenas 15, tirando 8 cartas do jogo. Então, vocês só vão jogar com 15, que isso vai contar a rodada e quantas rodadas nós estamos jogando. Aqui é o baralho de compras, e aqui vocês percebem que nós já começamos com algumas cartas. Nós vamos comprar 6 cartas daqui, nós vamos embaralhar, comprar 6 cartas. Uma nós vamos escrever em nosso livro, de acordo com a borda. Por exemplo, o jogador verde escreveu uma página verde. 2 páginas você vai colocar aqui, que aqui é o tabuleiro do jogador. Então 2 você adiciona aqui. E as outras 3 você descarta, ou você coloca, embaralha elas e coloca aqui dentro do deck, para formar o mercado. O jogador roxo fez a mesma coisa, escreveu uma página vermelha, pegou o marcador, colocou 2 páginas aqui, descartou as outras 3. Aqui estão os recursos, eles vão ficar aqui. Lembrando, esse é o recurso de folha, esse é o de caneta e esse é um arquivo. Só que dependendo da situação, você pode acabar utilizando ele como caneta ou como folha. E vocês vão perceber que no caso, o jogador roxo começou com 3 canetas e tem 2 folhas. Por quê? Porque durante o momento que ele colocou essa página aqui, ele ganha o benefício instantaneamente. Então o benefício aqui era uma caneta, por isso ele começou com 3 canetas. O jogador roxo também fez a mesma coisa, ele começou com uma caneta a mais, pois na página que ele escreveu também tinha esse benefício instantâneo e ganhou uma caneta também. Um detalhe que eu esqueci
e eu coloquei agora, é esse marcadorzinho aqui. Esse marcador indica quantas rodadas faltam para terminar, ou seja, você vai pegar as 3 últimas páginas, deixa elas para trás e você coloca o marcador. Isso vai indicar que faltam 3 rodadas para terminar a partida. Feito todos esses preparativos, nós já podemos começar a jogar o Livros do Tempo. Agora vamos às regras do Livro do Tempo. Então, cada jogador tem um Player Aid que vai mostrar quais são as ações que você pode desempenhar durante a sua jogada. Então, vamos começar com a primeira ação. Primeira ação, ativar páginas. Para ativar páginas, você ativa 2 páginas visíveis de um livro escolhido, então você vira essa página. No exemplo aqui, nós vamos escolher o livro de indústria. Então, nós vamos fazer as ações que estão aqui, se você conseguir, e da ordem que você quiser. Por exemplo, essa ação aqui, ela me dá uma caneta, uma folha e um ponto de vitória. Se eu tiver 3 canetas, eu posso descartar as 3 canetas e ganhar 5 pontos de vitória. Então, essa seria a ação se eu escolhesse esse livro. E depois que eu fizesse essas ações, eu pegaria e viraria a página. Então, dessa forma, eu fiz a primeira ação, que é ativar página. Para escrever páginas, você vai pegar uma das páginas que estão visíveis no seu tabuleiro e você vai pagar o recurso que está pedindo embaixo. Então, no caso aqui, eu precisaria pagar 3 canetas. Eu tenho 3 canetas para pagar, eu pago as 3 canetas e pego essa página e adiciono no meu livro, da forma como ele está. E aí eu ganho o benefício que está indicando nessa parte de baixo. Então, no caso, eu ganharia mais uma folha. Eu pego a folha dos recursos e adiciono aqui na minha área de jogo. E também um outro detalhe, eu posso continuar escrevendo páginas enquanto eu tiver recursos, enquanto tiver páginas disponíveis aqui na minha trilha, no meu tabuleiro. E cada página, se for adicionada uma nova página aqui, a página ela vai para o lado e a nova página ela entra nesse lugar. Se por algum momento acontecer que tem uma página aqui, já foram adicionadas várias páginas e tem que ser adicionado mais uma, essa página, quando ela sai daqui, ela vai para o descarte do jogo. Na ação de fechar um livro, vamos retroceder um pouco e falar sobre ativar página. Quando eu fizer uma ação de ativar página nessa situação, por exemplo, e acontecer isso daqui, que era a contracapa, aconteceu de fechar o livro. Automaticamente eu faço a ação de fechar o livro, que é eu vou virando e vou ganhando os recursos que tem nessa parte de baixo aqui, que são os recursos que eu ganho da forma imediata, igual acontece quando eu escrevo uma página. Então eu ganho esse recurso, e como só tinham essas 2 páginas aqui, na hora que eu fechei, eu volto e abro para a primeira página. Essa é a ação de fechar livros. Porém, tem um outro detalhe. Nessa condição aqui, o livro foi fechado porque ele já estava no final. Mas vamos supor que você vai querer fazer a ação de fechar o livro e você está nessa página aqui. Você simplesmente coloca o seu marcador e você começa a retroceder para ganhar os benefícios de baixo. Terminou de ganhar os benefícios, você volta a abrir o seu livro aonde você parou. Então, essa ação de fechar livro, ela acontece dessa forma. Se não aconteceu numa ação de ativar página e você virou o livro até o final, ou se não, se aconteceu durante a ação de ativar página, né? Ou seja, se você fechou o livro, você não coloca o seu marcador. Agora, se o livro acabou sendo fechado, então você começa a retroceder e aí você abre na primeira página. Na ação de comprar páginas, você pode adquirir 2 páginas que estão disponíveis, incluindo a página do topo do monte. Você pega 2 páginas, então, na hora que você pega a página, você manda para o lado e adiciona uma nova página.
abre uma nova página aqui e você pode comprar uma outra e acontece a mesma ação de voltar para cá. Uma coisa bem interessante, se você adquirir uma nova página e o teu tabuleiro está dessa forma, essa página ela não entra aqui. Essa página vem para o lado, essa página vem para o lado e essa página ela entra aqui. De forma que nunca vai ficar um buraco aqui no meio. Então vocês perceberam que essa página ela não foi movida para cá. Porque havia um espaço aqui que foi preenchido quando essa página entrou. Essas duas vieram para cá e essa página acabou entrando aqui. E vamos para a quinta ação do jogo, que é a ação de avançar. Como vocês podem ver aqui, no tabuleiro central, existem 3 trilhas, que são de acordo com os livros que nós já temos aqui, como falamos anteriormente. Então, essa daqui é de ciência, essa é de indústria e essa é de comércio. Então, o que acontece? Para eu avançar em uma dessas trilhas, eu faria a ação de avançar, pego os meus recursos que eu tenho aqui e gasto de acordo com aonde eu vou subir. Então, por exemplo, se eu quiser avançar na trilha do comércio, eu vou pagar uma caneta e um papel e eu avanço o meu marcadorzinho para cima e ganho o recurso que está nessa parte aqui. Caso eu não queira ganhar o recurso, eu queira abrir mão desse recurso, eu posso fazer uma ação de completar o objetivo do amarelo nessa situação aqui. Ou do verde se eu estiver subindo nessa trilha, ou do vermelho se eu estiver subindo nessa trilha. Eu vou explicar mais para frente o que eu faço quando eu cumpro esse objetivo. Na ação de virar página, você pode escolher até os seus 3 livros, ou escolhe no caso um deles, ou 2, como você quiser, e você vai virar a página. Dos livros que você virar a página, como se você estivesse fazendo uma leitura, você vai ganhar os benefícios imediatos. Então aqui eu virei a página do livro de ciência, eu ganharia uma caneta. Se eu virar a página do livro de indústria, eu ganharia 2 pontos de vitória. E se eu virar a página, na situação que o livro está aqui, né? Vamos voltar aqui, que eu tinha pegado como exemplo. Eu pego aqui e eu viro a página do livro de comércio, eu ganharia uma caneta também. Essa ação é uma ação extra, então o jogador pode escolher fazer ela antes ou depois das suas ações principais. Para o jogador fazer essa ação, ele vai olhar na página de crônica, da forma como está, na rodada atual, e escolhe fazer essa ação aqui ou essa ação aqui. Se ele tiver condição de fazer, ele pode fazer qualquer uma das duas, de acordo com a página da rodada que se encontra. Essas informações aqui de baixo são para o modo solo, que eu não vou estar tratando durante esse vídeo de regras. Vamos então explicar agora para vocês a última coisa que falta, que é essa parte aqui relacionada à trilha. Então, como eu falei para vocês, você gasta os seus recursos e avança na trilha. E ou você ganha esse benefício, ou você cumpre o objetivo. O objetivo é de uma dessas 3 cartas aqui, desses três montes que você tem aqui, e você pode cumprir. Então, no caso da trilha de comércio, você vai cumprir o objetivo do amarelo. Normalmente o objetivo do amarelo é um objetivo um pouco mais complicado, mais trabalhoso. Então, numa ordem, o verde seria o mais tranquilo, o vermelho dá uma dificuldade um pouquinho maior, e o amarelo ele é o mais difícil. Então, como que funciona o processo? No caso do verde, para você cumprir o objetivo, você tem que ter 3 cartas com símbolos diferentes dentro do seu livro. Ou seja, nesse caso aqui, o símbolo é tratado por esse símbolo aqui. Então eu teria que ter 3 símbolos diferentes. No caso, posso ter o símbolo do coração, do mapa e da engrenagem. Se eu tiver essas 3 páginas dentro desse livro, então eu tenho um objetivo cumprido. Nisso eu viro o tokenzinho e posso ganhar um desses recursos, que é ou a caneta ou a folha, ou eu posso fazer essa ação
que na verdade eu escolho quantas cartas eu quero retirar daqui, adiciono novas cartas da fila aqui de compras e compro uma para mim e ela vem para essa parte aqui. Então todos os sem contar que tem um ponto de vitória que você ganha no final do jogo. No caso aqui, você ganharia 5 pontos de vitória. Todas elas no verso têm a mesma ação. Beleza, pessoal? Então o que é bacana? Então essa parte, como eu falei, é a mais fácil. E aí você vai completando. Então, se você tiver 4 símbolos diferentes, você vai poder completar essa ação. 4 símbolos diferentes mais um coraçãozinho, você completa essa ação aqui. A vermelha, você precisa ter esses símbolos. Então, no caso, você teria que ter 2 de ameba aqui, mais 2 que sejam iguais. Que seriam 2 planetas, 2 símbolos de medicina aqui, ou 2 símbolos de livro. E aqui no caso do amarelo, na qual ele é mais difícil, você tem que conseguir cumprir dessa forma aqui, cumprir a ordem. Então eu teria que ter um barquinho, uma carrocinha e um burrinho. Então dessa forma. Então primeiro, mais para trás seria o burrinho, depois uma para frente teria a carroça e depois o barquinho. Então tendo em mente que você tem que cumprir para você chegar até nessa parte do final. Então na segunda aqui você faz uma dessas ações, que é ganhar um arquivo ou descartar uma página. Galera, então vamos agora fazer um turno só para vocês verem como que funciona aqui nas ações. Então tem um jogador verde, como eu mostrei para vocês, essa parte do tabuleiro do jogador verde, e nós temos aqui do jogador roxo. Então o que vai acontecer? O jogador verde, na ação dele, ele vai fazer a ação de comprar. Então ele vai comprar 2 folhas. Então manda as cartas para o lado, pega uma carta, coloca aqui, manda para o lado, pega uma outra carta e coloca aqui. Então essa foi a ação do jogador verde. O jogador vermelho, por sua vez, ele quer ativar as páginas visíveis. Então ele vai virar uma página. Então ele vai ativar a página visível desse, vamos ver aqui, desse daqui. Então ele ganha 2 folhas. Vem aqui, ganha 2 folhas. E aqui ele pode descartar uma folha e escrever um livro verde ou amarelo. Então ele tem um livro verde aqui. Então ele vai pegar, ele vai descartar a folha e vai escrever uma página. Opa, aqui tá errado, hein? A gente vai escrever uma página do livro verde. Então, escrevendo uma página do livro verde aqui, fechou, ele fez essa ação e ele vira a página. Virando a página, como vocês perceberam, esse jogador não quis fazer a ação daqui, mas esse jogador ele está a fim de fazer. Então ele vai pegar, vai fazer a ação daqui, vai fazer essa ação aqui. Então nessa ação ele vai pegar alguma das páginas que estão em oferta, vocês percebem que o símbolo é cinza, e vai pegar a página em oferta e vai adicionar aqui no seu tabuleiro e acerta aqui. Beleza, então esse foi o fim do turno do roxo. Então o que acontece no final? Vira-se uma página da crônica e começa uma nova rodada. Vocês vão perceber que o jogo ele é totalmente independente de idioma. No final do livro, ele tem um apêndice que você pode conferir todo o material, tudo que significa cada um dos símbolos do jogo. Final do jogo, vamos para a pontuação. A pontuação vai acontecer da seguinte forma. Então, se alguém tiver um marcador nessa parte aqui, você vai nessa parte aqui do tabuleiro, ou qualquer um dos jogadores, se alguém conseguir chegar no topo aqui, vai ganhar, no caso da ciência, 2 pontos de vitória para cada página de ciência que tiver no seu livro.
Ou se não, você ganha 2 pontos de vitória para cada página verde que você tiver no seu livro verde. E 2 pontos de vitória para cada página amarela que você tiver no seu livro amarelo. Também você vai ganhar pontos de vitória para cada 5 recursos que você tiver, dá mais 1 ponto de vitória. E os objetivos, conforme você cumpriu e você virou as fichas, você vai ganhar a quantidade de pontos de vitória. Quem tiver mais pontos no final de 5 rodadas, de 15 rodadas, é considerado o vencedor do jogo. E essas foram as regras de Livros do Tempo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de regras do Livros do Tempo. É um jogo super bacana, um jogo super legal. É bem diferente essa questão de você colocar as cartas, tal, você coloca nessas presilhas de fichário e você monta realmente o seu livro. Então, como você pode ver, tem aqui a capa, a contracapa e todas as cartas que você vai adicionando, elas vão entrando no livro. Então, é algo que é muito bacana, é bem diferente. Algumas considerações minhas sobre o jogo. Como eu falei, o jogo é muito bacana. Essa questão de você colocar as cartas é super legal. Os componentes, que na verdade são as cartas, tal, mas os desenhos em si é muito bacana. As cartas também elas são bem durinhas. Então, assim, vai ser complicado você jogar sem sleeve, claro, porque na hora de embaralhar, e você vai precisar embaralhar algumas vezes, ela sem o sleeve vai ficar meio complicado, vou acabar sujando, tal. Então, se vocês conseguirem sleeve, ou se não deixar a carta eslivada, na hora que você adquirir uma página, você tira do sleeve e coloca no livro, eu acho que vai ser bacana. A questão do tempo, as partidas que eu joguei eram com 4 pessoas, joguei uma partida com 3 e com 2 uma vez também. O que acontece? Na partida com 4 pessoas, principalmente se as pessoas estão aprendendo a jogar o jogo ainda, pode demorar um pouco, o pessoal tem que ver ainda, tentar entender como que vai fazer a maior quantidade de pontos, porque tem as trilhas que temos que percorrer aqui durante o jogo. Então ele pode demorar um pouco sim, e o AP pode ser grande. Se a pessoa quiser tentar achar uma forma de fazer a maior quantidade de pontos, pode acontecer um pouco de AP. E se você às vezes se perde um pouco em relação a isso, você não consegue ficar tão focado, isso pode atrapalhar. Mas no geral é um jogo super bacana. Eu achei muito legal a Mosaico Jogos trazer esse jogo para o Brasil. Ele é diferente do que a gente já está acostumado, né? Por causa dos componentes em si, ele é muito bem feito. Então eu recomendo se você quiser jogar algo diferente. Se você tem algum problema em relação a AP, da pessoa demorar um pouco para jogar, talvez não seja um jogo para você. Ou talvez se você jogar com pessoas que já têm uma certa experiência de jogos, pode ser legal também. Enfim, se vocês quiserem ver falando um pouquinho mais sobre o jogo, vocês podem ver no nosso post ou no nosso site. Nós fizemos um post na Ludopedia e no nosso site nós temos a primeira impressão do jogo, que foi escrito pelo Dan Solo, que ele, como vocês podem ver, ele sempre atira primeiro, né? Então saiu a escrita primeiro e depois o vídeo de regras. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse, recomendo vocês procurarem o Kamui, o rapaz de bigodinho lá da Epic Level. E lá você pode utilizar o nosso cupom de Epic Robot 5. Você vai ter 5% de desconto na compra de qualquer produto no site, incluindo o Livros do Tempo ou qualquer outro jogo. E você pagando no Pix, você tem mais 3% de desconto, somando 8%. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, faz um comentário bonito e também estamos no Facebook e no Instagram. E também você pode conferir, como eu falei, no www.robotgeeks.com.br. Isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.